Criador do Café com Teu Pai foi às redes sociais dizer que não tem nenhuma relação com o movimento Red Pill e o calvo do Campari, recentemente acusado de agressão pela ex-companheira. O Breno Faria, apesar de ter um conteúdo parecido com o grupo, se mostrou bem chateado com a ligação e prometeu processar todo mundo. Espero que isso não inclua a gente. Quem vai contar essa história para vocês é a Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Dai, eu não estou precisando de mais processos, então conte a história de uma maneira juridicamente segura. Não se preocupe, Sofia, eu não tenho nenhuma opinião sobre o café com teu pai. Nenhuma. Dito isso, a gente vai assistir algumas informações aí, porque assim, esse rapaz, nas redes sociais, aqui no YouTube, ele vem acumulando milhões de seguidores. Esses seguidores, eles seguem uma determinada política, não por acaso. Ele consegue atrair esse grupo, que é o grupo dos Red Pills. E o Breno, ele publicou em redes sociais, ele disse que ele não é defensor do grupo, ele não é defensor de absolutamente nada que vá de contra a vida das mulheres, e ele resolveu fazer uma publicação, inclusive se defendendo de qualquer tipo de acusação que possa ter sido feita contra ele, nenhuma formal, inclusive, diga-se de passagem, eu acho fantástico o fato da pessoa gravar um vídeo para se defender de algo que não foi formalizado, acho interessante, mas a gente vai ver o que ele fala nessa defesa, por quê? Porque associaram o tipo de conteúdo do Breno com o do Calvo do Campari, e ele não gostou. Vamos ouvir o que ele fala, e daqui a pouco a gente ouve o que ele falava também antes dessa polêmica toda, e no caso do Calvo do Campari, dessa ação, dessa investigação criminal. Que aí o que o Calvo do Campari supostamente fez, está sendo denunciado e investigado, é um outro nível. Vamos lá, Sofia. Eu deixei para me manifestar sobre esse assunto somente hoje, segunda-feira, primeiro, porque eu não sou burro, segundo, porque eu não preciso de notícias, nem de caluniar ou difamar alguém para conseguir visualizações. A primeira coisa que você precisa entender é que o que aconteceu com o Calvo do Campari não tem relação com produção de conteúdo. Ele foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica, ou pelo suposto crime, uma vez que eu não tenho mais informações e não consigo afirmar. Só que alguns influenciadores extremamente desonestos e covardes decidiram me acusar também. Decidiram me comparar, dizer que eu sou o próximo. E falar também que eu sou Red Pill. E eu não tô aqui dizendo que Red Pills fazem esse tipo de coisa. Essa foi a ação de uma pessoa e não de um grupo. Mas eu nunca fiz parte desse movimento, nunca apoiei e nunca consumi esse tipo de conteúdo. Embora muitos saiam dizendo por aí que eu sou mais um Red Pill. Esses influenciadores estão dispostos a atacarem uma pessoa que não tem nada a ver com o caso em troca de visualizações. E ainda colocar a minha família no meio disso. Não é porque você possui muitos seguidores que você pode falar o que quiser ou acusar uma pessoa sem sofrer qualquer tipo de consequência. Esse final de semana foi de muito trabalho para minha equipe jurídica, que se dedicou a coletar provas e identificar pessoas que agora serão devidamente responsabilizadas. Influenciadores e alguns de seus seguidores. Internet não é terra sem lei. E o pior de tudo é ver quem se intitula profissional da área da saúde direcionar ataques da sua audiência para mim e para minha esposa. E ao ser questionada pela própria audiência, que também me segue e sabe que meu conteúdo... Essa aí, né, é uma linha que, para quem assistiu ou ouviu, pode não ter entendido absolutamente nada, mas o que esse rapaz que é o Café com Teu Pai fala é sobre, aí eu vou te pedir para trazer uma outra publicação dele, que ele, né, denuncia que determinada pessoa utilizou incorretamente o seu conteúdo para falar que ele vendia um discurso muito próximo do Calvo do Campari, dos Red Pills, por favor. Olha só a acusação que essa senhora fez contra mim. Eu não quero nem falar o nome daquele sujeito, mas aquele café com o teu toba, como diz o Guipa, é um outro influenciador aí, que pra mim ele é um dos piores, porque ele é passivo-agressivo. Ele finge que tá fazendo bem pra mulheres e ele faz vídeos dizendo exatamente: se você tivesse trancado num quarto com uma mãe solo ou com uma mulher solteira há 10 anos, você se mataria com uma faca ou com um revólver? Tipo, coisas assim. É um absurdo, é um absurdo. Esse cara tinha que estar atrás das grades. Agora, essa foi a minha fala sem edição. Com quem você preferiria se relacionar? Com a mãe solo que acabou de sair de um relacionamento ou com a mulher que está há 10 anos solteira? Algumas pessoas estão distorcendo as minhas falas de forma covarde e até criminosa.
tudo para criarem uma narrativa falsa. Essa senhora será responsabilizada juridicamente como é de direito. E esse é só mais Pronto, um entre uma Sophie. dezena de vídeos em que me acusam Eu, de algo que eu, eu eu não não, fiz eu nem não falei. consigo ver da melhor forma. Quem você se relacionaria? Uma pessoa que saiu de um relacionamento, que saiu de um relacionamento agora, que é mãe solo, que é solteiro, casado, é estado civil, não tem nada a ver com a maternagem, enfim. E uma pessoa que está sem relacionamento há 10 anos, porque tipo, as pessoas também podem querer não ter relacionamentos. E ok. Mas, Sofia, tem mais, tá? Tem mais. Ele continua ameaçando as pessoas e a gente vai começar a assistir uns trechinhos, tá? Mais trechinhos sobre o discurso desse rapaz. E aí eu deixo a cargo do chat aqui, para quem vai assistir o vídeo depois, a falar sobre esse tipo de conteúdo e esse tipo de publicação em redes sociais, que ele diz que ele não defende o comportamento dos Red Pills, não defende o grupo, que a ação do Calvo do Campari foi uma ação isolada e é uma questão específica que não diz sobre a criação de conteúdo. A criação de conteúdo não tem nada a ver, é o que ele afirma. Vamos lá, Sophie. Olha o nível da gravidade da acusação que esse covarde fez, que obviamente também será responsabilizado. Negar sexo pro homem é negar parte do instinto dele. E agora, depois de uma tentativa de estupro, ele diz que a família dele está sendo ameaçada. O cara acabou de me acusar de tentativa de estupro. Agora, esse é o vídeo original. Cachorro. Eu trouxe um especialista pra provar isso pra você. Esse é o café com tomate. Come de barriga cheia não arruma confusão. Cachorro também. Após uma refeição, o corpo tende a relaxar e o cérebro não reage a qualquer coisa. Um cafuné de vez em quando resolve muita coisa. Com um cachorro é igual. O carinho reforça o vínculo, mas se é dado na hora errada, reforça a instabilidade. Sim, Deixa o homem quieto no canto dele. Ele fez um vídeo falando que cachorros e homens são a mesma coisa, e ele foi questionado quando alguém publicou o vídeo, um trecho que ele fala, né, que não se pode negar alguma coisa pro homem ou pro Gente, cachorro. em nenhum momento o cara falou que ele foi quem realizou uma tentativa de estupro. E o contexto deixa claro que a tentativa de estupro a qual se referia era o do Calvo do Campari, não dele. Mas vamos assistir mais trechos, Sofia? O pessoal está dizendo assim, daí vocês nos odeiam. Eu não odeio, não. Eu estou publicando o conteúdo da própria pessoa para vocês tomarem opiniões. Vamos lá, Sofia. Cafezinho expresso com teu pai. Quando o homem vê uma mulher bonita solteira, a primeira coisa que ele pensa é que tem alguma coisa de errado com ela. Tem mais, vocês vão assistir mais. Porque, mais uma vez, o Breno diz que o conteúdo dele em nada tem relação com o conteúdo do Calvo do Campari, com o grupo, que ele não defende o grupo. Inclusive, ele diz que não defende o grupo, mas ele fala ao mesmo tempo, né? Não defende o grupo, mas o grupo... a atitude do Thiago, do Calvo, né, não significa o grupo inteiro, imagina, né? Vamos lá, Sofia, esse segundo também. Ai, meu Deus do céu, socorro. Se você viveu um relacionamento tóxico, a culpa provavelmente é da pessoa. Agora, se você viveu vários, a culpa com certeza é sua. Esse é o café com teu pai. Imagina que uma pessoa gritou com você. Ela só vai gritar uma segunda vez se você não se posicionar e mostrar de forma bem clara que esse não é um comportamento aceitável. E o mesmo vale para relacionamentos. Se você não aprender a observar cada sinal, você vai acabar repetindo os mesmos erros, conhecendo os mesmos tipos de caras, sofrendo as mesmas A culpa é da vítima. Uhum. formas de rejeição, ou sendo maltratada. Nem lembro se eu separei, eu assisti tanto, gente. Eu separei uns mais leves, que tinha uns que eu não consegui trazer. Ai, tem mais, vamos lá, Sofia. A mulher vulgar sempre passa uma imagem de pobreza, por mais bem-sucedida financeiramente que ela seja. Se você parar para reparar, as classes mais baixas da sociedade, elas sempre têm uma imagem mais vulgarizada. Então, dando exemplo, nada contra, uma dançarina de funk. Ela sempre chama atenção pela sensualidade, pela exposição do corpo, e ela sempre desperta esse desejo carnal nos homens que estão assistindo. Enquanto que uma mulher mais fina, de classe mais alta, ela sempre vai prezar pela elegância, por uma postura. Mesmo que ela tenha certo nível de sensualidade, nunca é algo vulgar. Você deve ter ouvido aquela frase que diz que o homem busca uma mulher sensata. Pronto, a gente não precisa Não basta nada discurso de ataque contra as mulheres sem ter discurso de ataque contra classes sociais também, né? Classes sociais, exatamente. E aí vem uma coisa, né? Jurídico do Café com Teu Pai, eu não estou dizendo que ele que ele é uma pessoa misógina ou que ele é uma pessoa classista. Estou dizendo que o discurso que ele está emitindo
apresenta essas características, tá? Não estou imputando crime a ninguém. E uma coisa, Sofia, tudo que vem depois do nada contra, pronto, a gente não precisa mais dele na tela, não, a gente já pode ignorar. Tudo que vem Então não depois do vamos nada colocar contra. esse último que você Ai, separou. tinha esse, meu Deus, tinha esse. Vai sim, Sofia, vamos lá. A mulher que tem o esqueci, de trabalho verdade, como vamos. prioridade na vida é só uma vítima de uma grande mentira. Está fadada a terminar sozinha e deprimida. Esse é o Café com Teu Pai. Durante séculos, Calma, tem mais, Sofia, vamos lá. Vamos lá, Meu Deus. tem mais. a Piora. família funcionava com o homem saindo para garantir o sustento da mulher e dos filhos e a mulher ficando em casa cuidando das crianças. Daí vem o capitalismo, a revolução industrial e toda a modernização da nossa sociedade. E a inserção da mulher no mercado de trabalho. Uma puta jogada do capitalismo. E é aqui que começou a ser contada uma grande mentira. A carreira é o ponto mais importante da sua vida. Até então, o que levava o homem a trabalhar era garantir o sustento da família dele. Era o sacrifício por algo maior. Já a modernidade direciona você totalmente para o consumo. Famílias menores e o trabalho para acumular riqueza, comprar coisas e viver experiências. É puro materialismo. Se o trabalho se torna o centro da sua Sofia. identidade, da sua existência. Eu já vou repetir uma coisa, já chega, obrigada. Vocês não serão mais obrigados a ouvir Café com Ninguém, nem baboseiras, nem conteúdos vazios, nem conteúdos cheios também, nada, tá? A gente tem algumas coisas que são muito importantes. O primeiro, e é o mais importante de tudo, esse discurso não está desassociado com o que acontece no dia a dia na violência da nossa sociedade. A pessoa pode não ter a intenção de propagar um conteúdo, como a Sofia acaba de falar, o conteúdo reforça a misoginia, o o pensamento patriarcal e uma posição de colocar mulheres em determinadas caixinhas ali de configurações, e isso não é sobre nem feminismo, nem sobre não ser feminismo. A gente vê uma visão muito limitada de mundo. Eu sempre falo isso, tudo que vem depois de eu respeito mais é falta de respeito. Tudo que vem depois do não tenho nada contra é tudo contra, né? A pessoa que vem com o discurso de mulheres foram trabalhar fora por causa do capitalismo, esquecem toda a estrutura social de que as mulheres negras, as mulheres indígenas sempre trabalharam. Sobretudo, inclusive, a gente vai falar sobre o processo de escravização, mulheres negras que foram escravizadas no processo de saída do Atlântico, elas sofreram diversas violências. Então, que mulher é essa que não trabalhava? E ao mesmo ponto é pensar de uma forma muito ocidental a ideia de trabalho. O trabalho para esta pessoa aparentemente é algo inferior e só serve para conquistar bens materiais. Então, tudo bem, você pode largar tudo e morar em algum local longínquo, plantar ali em uma terra que você vai conseguir plantar, vender, comer do que você sobrevive ali, tudo isso sem dinheiro. Isso não existe. É uma utopia de desconhecimento. O capitalismo ele é perverso por outras questões. A gente pode falar do capitalismo, da história do capitalismo. A Nancy Faes, ela vai fazer isso muito bem. Mas só que o jeito que ele traz é uma outra linha, uma linha de que, não, se uma mulher está lá colocando a carreira na frente do marido, essa mulher não presta. Inclusive, faz com que várias mulheres se sintam culpadas, porque elas estão acumulando 2, 3, 4... jornadas, sofrendo. O pessoal está aqui falando patriarcalismo. Gente, o problema é que não está saindo, tá dando uma travada mesmo. E é isso, no fundo, o que esse rapaz faz é o café radioativo, que é a mesma coisa que é o vender o conteúdo para este grupo, um grupo que apoia a misoginia, e mais uma vez, não estou dizendo que é o Breno que apoia, estou dizendo que o grupo que consome o conteúdo apoia a exclusão das mulheres, apoia a misoginia, apoia uma ideia de valoração de pessoas com dinheiro e com classe estão aqui, pessoas sem dinheiro, sem classe, né, estão aqui, e eu tenho certeza que as pessoas negras vão estar aqui, né, nesse ponto de pessoas sem dinheiro e sem classe. Eu só estou chutando assim, sabe? Tenho certeza que na cabeça deles tem essa divisão e estamos aqui. E a gente precisa, quando a gente fala de combater a cultura da violência contra a mulher, a cultura do estupro, a gente está falando da cultura do discurso também. É esse discurso também que faz com que determinados homens achem que está tudo bem discriminar uma mulher porque ela é mãe sem ter um companheiro ali do lado, ou seja, a mãe solo, ou porque se separou, porque você precisa continuar na sua relação, mesmo que de bosta, o resto da sua vida, porque quem é que vai querer uma pessoa solteira depois dos 30?
A gente ouviu esse discurso com o Calvo do Campari. Infelizmente, a gente teve, né, uma pessoa que afirma ser vítima dele, que a perícia, todo o processo aí está em análise, assim como a gente teve nos últimos dias vários casos de violência contra as mulheres, e mais de 40% desses casos acontecem nos seus lares, pelos seus companheiros. Então, a gente precisa entender essa violência que é patriarcal, que é uma violência que é validada e começou a ser validada por esses grupos da internet, não de agora, mas há muito tempo. Depois foi validada, inclusive, institucionalmente por um presidente da República que chamou a sua filha de fraquejada, e a gente ainda tem a ascensão desses discursos em diversos espaços. E a gente espera, inclusive, que eles parem de acontecer. Então, o pessoal aqui falou, mas o que está acontecendo com esse rapaz do Café com Deus Pai, com teu pai? Não sei, mas ele está ameaçando processar todo mundo que fizer uma análise, né, uma relação dele com o Calvo do Campari. Não sei se a carapuça serviu, se não serviu, não sei o que está acontecendo de verdade, mas eu acho que o Calvo do Campari acabou sendo um problema para todo mundo que ganhava dinheiro nesse nicho, viu, Sofia? Inclusive, tinha uma moça aí que dizia que era Red Pill, que chegou a pagar as redes sociais dela, porque depois que saiu a nota do Calvo do Campari, ela falou assim, olha, gente, isso não fala sobre o movimento Red Pill, o movimento de defesa dos homens, isso foi uma questão individual de uma pessoa, porque é assim, né? Sempre é individual. E aí apagou as redes sociais dela porque ela não aguentou os misóginos em cima dela, os misóginos que ela defendia em cima dela. É isso, gente. Tem que ter muito cuidado com esse conteúdo, Sofia. Já passou da hora desse tipo de conteúdo ser criminalizado, sinceramente. O conteúdo que promove a misoginia, porque a gente tá vendo um aumento na violência contra a mulher. E não é só... Isso é uma dúvida que até eu tinha, se é um aumento na violência contra a mulher ou se é um aumento na consciência, aumento nas denúncias, mas vários especialistas com que eu falei, inclusive uma delas vai sair uma entrevista aqui no Meteoro, vai ser publicada agora nesse final de semana, já está disponível para quem é membro, dizem que não, a violência contra as mulheres realmente está aumentando, e não só aumentando em número, como também na crueldade. E enquanto um fenômeno desse tipo é multifatorial, né, a gente não pode associar apenas um fator, com certeza, a proliferação desses grupos misóginos na internet são um fator. E daí é interessante como todos eles dizem que não, eu não sou Red Pill, não tô no meio dessas. Inclusive o próprio Calvo do Campari falou isso naquele pronunciamento público dele. Por quê? Porque eles agem como se, assim, se não tiver um CNPJ com um organograma, etc., você não faz parte desse grupo. Não, gente, quando a gente fala Red Pill, nós não estamos falando de um grupo organizado do qual você tira uma carteirinha. Nós estamos falando de pessoas que defendem um determinado tipo de ideologia, que é uma ideologia misógina, e que produzem conteúdo sobre isso. E, desculpa, os dois se enquadram nisso. Os dois se enquadram nisso. Tanto o Café com Teu Pai, a gente viu o discurso dele aí, quanto o Calvo do Campari. E, sinceramente, o tipo de processo que ele tá ameaçando ali, eu acho difícil ele ganhar alguma coisa. Pra mim, aquilo ali é só pra ameaçar, é só pra fazer as pessoas pararem de falar dele. Porque, especialmente o segundo, o cara... não, porque eu não tô envolvido com tentativa de estupro nenhuma. Ninguém falou que você tava, o cara não falou que você tava. Depois de uma tentativa de estupro, ele estava, obviamente, se referindo à tentativa de estupro do Calvo do Campari. Ninguém falou nada sobre você. Então, isso aí é assédio judicial. É assédio judicial e, sinceramente, se ele realmente abriu o processo ali, é mais fácil ele acabar se ferrando judicialmente por litigância de má-fé do que o cara. Eu realmente depois vou sair desse corte achando, não, ele só tá metendo louco, sabe? Enfim. Mas é isso. Eu acho que você achou o X da questão, Dai. Isso queimou todo esse grupo.
não queimou só uma pessoa, queimou todo o grupo, porque agora todo mundo vai olhar, igual queimou todo mundo que fazia adultização, aquele vídeo do Felca, não queimou só o Ítalo Santos. Esse caso do Calvo do Campari queimou todo mundo, não foi só o Calvo do Campari. Eu só espero que isso não seja fogo de palha. Que não seja uma coisa pontual agora e daqui a pouco tudo volta como era antes. A gente precisa de uma regulação das mídias sociais que consiga fazer parar, no mínimo, o lucro que essas pessoas têm com a disseminação da misoginia. Porque é isso, é tudo uma questão de lucro. Essas pessoas lucram muito com isso. Porque é um discurso que tá matando gente. Caso contrário, vai passar, daqui a pouco todo mundo esqueceu, e daí vai precisar morrer mais uma, vai precisar mais uma tentativa de estupro, antes que as pessoas... Ai, meu Deus, olha! Tipo, a questão da adultização, o que deu? Felca ganhou um programa no Fantástico, um quadro no Fantástico, e além disso, o que deu? Espero que não fique só nisso, né, Dai? Ficamos por aqui? Exatamente. Ficamos. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.